Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Marado. Estou aqui para falar sobre o contexto histórico de mais um episódio do livro lendário, que é da minha autoria. Neste caso, sobre o sétimo episódio, que se chama Teatro Circo. Neste episódio, o Rodrigo Baldaia conhece um dono de uma loja de antiguidades, uma pessoa muito interessada em lendas, em história, que lhe fala da questão de que durante séculos, quase sem interrupção, o senhorio, a área de Braga, não só a cidade, como uma região bastante extensa à sua volta, que era a Arquidiocese de Braga, foi o couto do arcebispo de Braga. Portanto, o senhorio desta região estava diretamente nas mãos do arcebispo, que fazia dele quase um pequeno rei numa área que correspondia quase a um terço do atual Portugal continental. E nesse contexto, o tal senhor conta-lhe uma lenda que fala sobre pessoas que desapareceriam, e no contexto dessa lenda ele põe a hipótese de o Convento dos Remédios, um convento que fez parte da história da cidade, fosse usado como um local onde se torturavam os possíveis prevaricadores num contexto de uma Inquisição. Isto porquê? Porque quando nós falamos da Inquisição Ibérica, a hipótese ficcional que se coloca em lendário é que o arcebispo não deixaria a Inquisição entrar aqui no contexto do seu senhorio e faria a sua própria Inquisição. Isto, na realidade, não se verificou. A Inquisição esteve, efetivamente, em Braga pelo menos 3 vezes e julgou como achou que devia julgar as pessoas associadas a essas acusações de índole religiosa. Mas a verdade é que, no contexto aqui da fantasia, eu decidi colocar o arcebispo como fazendo a sua própria Inquisição, que não se preocupava tanto com os pecados privados, aqueles que as pessoas cometiam ao manter as suas tradições religiosas, por exemplo, da origem judaica, no caso de serem novos cristãos, ou melhor, cristãos novos, mas, por outro lado, a preocupação do arcebispo era então com pecados públicos, como algo relacionado com feitiçaria, com tudo o que fossem valores contra a própria cristandade. E no contexto daqui, esse tal desenvolvimento destes castigos, destas punições relacionadas com a Inquisição, decorreria num local secreto associado ao próprio Convento dos Remédios. O Convento dos Remédios era um edifício que correspondia ao mais antigo convento aqui na cidade de Braga, um convento do início do século XVI, e que no início do século XX acabou por ser demolido. Isto porque, nesta altura, já era propriedade do Estado o próprio edifício, tinham sido extintas as ordens religiosas e é anulado por estar perfeitamente em péssimas condições, é derrubado este edifício para se construir o Teatro Circo. O Teatro Circo é um edifício também muito importante, também de referência, já com alguma história aqui da cidade de Braga, tem 105 anos neste momento, é de arquitetura também eclética, revivalista, e sobretudo o seu interior é riquíssimo, interessantíssimo, visual e esteticamente e artisticamente, e é reconhecido como uma das salas de espetáculos mais bonitas aqui em Portugal continental. E assim, o Teatro Circo acaba por assumir o lugar do convento, ao ponto que existe uma lenda, um mito urbano real aqui de Braga, de que a última freira que terá vivido no Convento dos Remédios, que lhe foi permitido viver até à sua morte no local que era a sua morada religiosa enquanto freira, que ela, após a sua morte e após a destruição do Convento dos Remédios, se tornou a fantasma do Teatro Circo, precisamente por não gostar de ver destruído o convento onde viveu e por não gostar de, no seu lugar, se ter colocado um edifício dedicado àquilo que é a diversão, àquilo que é a fantasia, relacionada com o teatro, com a música e, eventualmente, com o cinema também, não só atualmente, como bastante cedo, no século XX. E então, cada vez que alguma coisa corre menos bem nos espetáculos do Teatro Circo, por brincadeira, culpa-se o fantasma da tal freirinha. Aqui, o que acontece no contexto de lendário é que o Rodrigo Baldaia, o protagonista, aproveita então uma situação, um espetáculo no Teatro Circo, para visitar o edifício. Através do acesso que é permitido durante o espetáculo, acaba por conseguir chegar a uma área da parte técnica que lhe permite chegar a uma área de subsolo.
na qual ele encontra um muro que é ainda correspondente ao Convento dos Remédios. Isto obviamente é ficcional, mas resta só dizer que o Convento dos Remédios, do ponto de vista arqueológico, ainda tem evidências associadas à área circundante e ao próprio Teatro Circo e, portanto, existe realmente ainda uma marca da sua anterior presença. De qualquer maneira, voltando à ficção, o Rodrigo encontra então uma passagem para o interior do que ainda resta do edificado, da cave secreta do Convento dos Remédios, onde encontra um sem fim de celas e de instrumentos de tortura, de todo o tipo de punição, associado a todo tipo de punição relacionada então com a tal Inquisição do Arcebispo de Braga, a Inquisição fechada, digamos, apenas para esta região correspondente ao senhorio de Braga. Isto, mais uma vez, quero que fique claro que é ficcional, é baseado em algo no contexto real da Inquisição, que é muito interessante para quem tem interesse naquilo que foi o fundamentalismo católico desta fase, mas também naquilo que é a perseguição judaica, que se continua aqui muito presente na Península Ibérica deste período e que está também relacionado com antecedentes e com infelizes consequências mais tardias deste sentimento antissemita. De qualquer maneira, foi uma forma de trazer esse tal contexto mais ibérico para o contexto de Braga e de ter um pouco aquilo que é o sabor local inserido através do Convento dos Remédios, do Teatro Circo, nesse fenómeno e neste contexto. Muito obrigado pela vossa atenção. Voltarei com o 8º episódio muito brevemente, que será sobre a Sé de Braga, um monumento de referência da cidade. Obrigado novamente e até breve.